Bom dia, meus irmãos, graça e paz. O Instagram vai começar a chamar, né? Quem vai participar com a gente ao vivo. E a gente mudou o horário dos nossos estudos pela manhã. A gente mudou o dia e o horário. A gente mudou da sexta às 7 da manhã para o domingo às 9 da manhã, que fica com esse aspecto aí de estudo bíblico pela manhã, né? Uma EBD. E a gente mudou então para que você pudesse participar. Convide aí amigos, família para participar com a gente. Vamos mandar aqui para uma galerinha para ver quem está ao vivo para poder participar com a gente aqui. Se você estiver por aí, vamos junto aí até as 10 da manhã, umas 10 para as 10 por aí, falando aqui sobre a necessidade do Messias ser verdadeiramente Deus, ou seja, o Redentor que seja verdadeiramente Deus. É um estudo que nós temos feito também às quintas-feiras lá na igreja. Você pode participar com a gente aqui nos domingos também pela manhã. Então, quinta-feira presencial e domingo pela manhã a gente trabalha o texto com antecedência. Você pode acompanhar com a gente. Aguardando aqui o nosso brother Jacó entrar para a gente dar continuidade aí a esse tempo. Vamos ver aqui. Já tomaram um café aí? Fizeram a sua oração? Domingo de manhã. Bora lá. Vou chamar aqui o Jacó. E beleza. Pastor, Fala aí, bom mano. dia. Beleza? Bom dia. A gente tem meu fone aqui. Fala, Eric. Bom dia. Paula, bom dia. Galera que vai entrar aí. Mais uma manhã de estudo. Pronto. Tá chegando o áudio bem aí? Tá? Tá Ah, tranquilo. é que o fone está mal encaixado aqui, agora foi. E aí, fizeram boa viagem, não? Graças a Deus, tranquilo. Estrada um pouco cheia, né? Tá Trânsito, né, bastante, cara? bastante carro, né? Principalmente Assim. ali nos primeiros bairros ali, mas graças a Deus foi tranquilo. Ah, então tá bom. Vamos aí, né, para mais um estudo Vamos. pela manhã. Estudo de número 23, se eu não me engano. É isso mesmo. É. 23. Quase aí na metade do livro. Você E o programa vai lembra, ser esse mesmo, de um ano, você né? lembra a partir de qual que a gente começou a transmitir? Não, não demorou muito, né? Tipo, terceiro, Não, quarto? Um pouquinho. mano, Já não lembro agora. estamos um tempinho. Já chegamos no 23 já. Não me lembro. Faltam É, 30. falta 30. Quase lá. É legal, tem sido um tempo muito bacana. Uhum. O estudo 23 vai dizer por que o Redentor tem que ser verdadeiramente Deus, né? Antes da Uhum. gente iniciar, Cris também está com a gente aí, uma Aurora. Bom dia, paz. Pode mandar suas perguntas se quiser, conversar aí, mandar os comentários que a gente lê aqui e estuda junto. E antes da gente iniciar, então, pedir pro Jacó orar. Final de semana aí puxado, né, cara? Semaninha com bastante coisa, cara. É bom, é bom. Passa rápido. Passa rápido e falta tempo, assim, no sentido de você fala, as coisas acontecem e poderia ter mais tempo para continuar acontecendo, né? Tá Igual continuando o estudo, acontecendo. a palestra de ontem lá mesmo foi.
foi bastante tempo o pessoal lá e ainda assim ficou bastante coisa para ser trabalhada ainda, né? Isso é bom. Então, tem que ter uma outra oportunidade. Mas sabe que a esposa do Luciano falou uma coisa pro departamento infantil, no treinamento que teve antes, eu acompanhei, né? Eu fiquei lá desde um pouquinho antes das 3, né? Cheguei lá umas 2h30, eu, Paulo e Carol. Uhum. E a gente ficou até umas 10h20, né? Das 2h30 até as 10h20 lá na igreja. Inclusive, daqui a pouco a gente vai voltar para lá para dar um tapa lá pro culto da noite, né? Daqui a pouquinho a gente vai sair daqui e já vai para lá. E a Bia falou exatamente isso, cara. Chamou a atenção, falou assim que um pastor auxiliar deles, na época que eles eram lá de Volta Redonda, falou do ministério infantil. Que a igreja, às vezes, não sabia o projeto tão assim, e o trabalho tão bem feito, sabe? Com excelência que a igreja fazia, a importância daquele trabalho. E eu fiquei pensando aqui, eu falei, nossa, cara, de uma forma geral, a gente é muito ruim para poder, eu falando de mim, né? Que é muito ruim, assim, a gente apresenta projeto, vai ter e tal, não sei o quê, mas a gente é muito ruim de marketing, cara. Porque, porque na igreja, na IBEM, às vezes eu pelo menos escuto bastante isso, mas tem que ter, não sei o quê. Eu falei, irmão, se soubesse de tanta coisa que tem já, né? Porque a gente começa a programação na nossa igreja na terça, cara. Uhum. Terça, os carioca me zoam do terça, mas a gente começa a Sim. programação na igreja na terça-feira, cara, com os homens. Aí tem terça. Tem adolescente na quarta, tem sala de oração na quarta, tem estudo na quinta, tem as mulheres na sexta. Então, assim, né? Aí tem, Tá agora a tendo, gente tá tá vendo? fazendo aqui de domingo de manhã, e domingo. Tem coisa pra caramba, e às vezes a pessoa fica, nossa igreja não tem, né? Não tá fazendo, não tá fazendo. Você que não tá sabendo o que tá tendo, não tá, né? Uhum. E não tá Ah, participando, que é outra coisa ruim pra caramba que não participa. essa Então, aqui, tem que melhorar entrou na agora só. divulgação. É verdade, só comentar. A Natália, que é uma amiga é lá da Argentina, essa Natália, minha amiga. Olá, Nath. Se ela estiver por aí ainda, ah, Deus abençoe. Prazer ter você aqui. Seja Amiga de bem-vindo. longa data aí. Seja bem-vindo entre a gente. Pois é, tem que... A internet Melhorar. também é que tem muita atividade dentro dessa telinha aí, né? Essa até do qual a gente está usufruindo agora, por exemplo. Opa, balançou aqui. Mas que também desvia um pouco a nossa atenção, né, em relação ao presencial também. Mas vamos lá. Vamos lá, Vamos em desafio, né? frente. Uhum. Então Vamos, tá. vamos, Vamos orar? vamos orar. Você ora aí pra gente Vamos começar? orar. Ora, sim. Santo Deus, muito obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus, porque através do tempo o Senhor tem disponibilizado, a Deus, ferramentas e meios para que o mundo conheça quem tu és, conheça a tua vontade, conheça a respeito do teu filho que veio até aqui, pregou, se fez, a Deus, carne, e para que o Senhor fosse conhecido, a Deus, de muitos, como era a sua vontade desde o princípio. Que nesse momento o seu Espírito Santo nos ilumine a todos os ouvintes, a todos aqueles que terão contato com essa mensagem, e que mais uma vez nos oriente, nos encaminhe para aquilo que a tua palavra quer nos ensinar a respeito do Senhor. Em nome do teu Amém. Filho Jesus. Amém. Amém. Boa. Você tá com a pergunta e a resposta aí? Tô aqui na. Dá Hoje uma ela não lidinha aqui. fugiu da tela, não. Vou só pegar uma coisa que eu esqueci aqui. Beleza. Então vamos lá. Pergunta 23. Por que o Redentor tem que ser verdadeiramente Deus? E a resposta é: porque em virtude de sua natureza divina, sua obediência e seu sofrimento seriam perfeitos e eficazes. E ele seria capaz de suportar a justa ira de Deus contra o pecado, embora vencendo a morte. Então, mais uma vez, porque o Redentor tem que ser verdadeiramente Deus,
é porque, em virtude da sua natureza divina, sua obediência e seus sofrimentos seriam perfeitos e eficazes, e ele seria capaz de suportar a justa ira de Deus contra o pecado, embora vencendo a morte. Essa é a Aí resposta. Atos 2:24 vai dizer, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, a qual Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois ela não era possível, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, o texto Na de minha Atos versão, 2:24, na né? minha versão 2:24, na minha versão está libertando dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. Pois ela não pôde mantê-lo sobre o seu domínio. Onde está a morte, o seu aguilhão, né? É isso que o O comentário aguilhão, do João Crisóstomo vai falar um João pouquinho Crisóstomo. sobre essa relação de Jesus sendo verdadeiramente Deus, vencendo a morte, né? Ele não só Uhum. experimenta a morte, mas ele vence a morte. Nele há a vida e não a morte. Interessante demais. Vamos lá, vamos discorrer aqui os comentários É só então. A um gente bateu uma ideia. comentário, só um destaque aqui sobre esse o primeiro comentarista, né? Ele, quando a gente sempre fala que são valores, né? São caros para a igreja desde sempre. João Crisóstomo é um pregador do ano de 347 a 407 Ah, é? é, 337 depois a de 400, Cristo. né? 300. Uhum, ele é de Antioquia, né? Foi arcebispo aí de Constantinopla e muito eloquente. Inclusive, esse Crisóstomo é um meio que um título, um apelido dado por um papa alguns anos depois de sua morte, em grego quer dizer boca de ouro, por conta da eloquência que ele tinha, né? Seus escritos e os sermões fizeram dele assim considerado para muitos, né, dentro do pensamento cristão de um modo geral, como o segundo patriarca mais importante depois de Agostinho. Caramba. Para tantos outros, no Oriente é considerado por muitas confissões lá como um dos maiores pregadores da história da igreja até hoje. E olha que no Oriente, né, é toda aquela região ali das primeiras igrejas ali de Antioquia e tal. A igreja ortodoxa copta, todas as confissões cristãs consideram ele, por conta da eloquência dos seus sermões, como um dos maiores pregadores aí. Então, só para a gente ver o tipo de conteúdo aqui, né? Qual que é a matéria-prima que a gente está lidando, né? Porque a gente falar um comentário e ler um nome que as pessoas não conhecem, acho que é algo Uhum. pensado aí de qualquer devocional. Mas que inclusive já nessa época, né, 300 e pouco, logo, né, nos primeiros séculos da igreja, ele já redigia, teve muitos devocionais e comentários a respeito da Bíblia, né, do Novo Testamento e tudo mais. Para a gente ver o tamanho. E é pequeno, hein, mas é denso o negócio aqui. Só É, ele faz um parêntese. um comentário até que pequeno, mas ele reforça muito a questão da vitória do Senhor sobre a morte, sobre o inferno, né, sobre Uhum. essas características. Ele é diferente do segundo comentário, né? Ele se esforça aqui em mostrar teologicamente a, o sentido da pessoa do Cristo também sendo verdadeiramente Deus e o objetivo disso, né? O resultado disso, trazendo vida, né? Vida de forma plena, porque ele vence a morte, É, né? e E, talvez essa insistência um pouco mais forte é porque ainda era assim pontos de discussão talvez numa época mais fervorosa a respeito disso, né?
Uhum. das confissões sobre Jesus ser plenamente homem, plenamente Deus, as duas coisas ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra. Então, esse primeiro, antes dos primeiros concílios aí, então por isso que tem esse esforço e essa eloquência, mesmo em poucas palavras, né? Mas é uma afirmação teológica forte, né? Exatamente. Como ele é pequeno, eu vou fazer a leitura, a gente conversa sobre ele. Uhum. Que ninguém chore por suas iniquidades, pois o perdão brilhou mais forte da sepultura. Que ninguém tema a morte, pois a morte do Salvador nos libertou. No que ele foi cativo por ela, aniquilou-a. Ao descer ao inferno, fez cativo o inferno. Ele o enfureceu quando provou de sua carne. Isaías, ao antever isso, exclamou: o inferno ficou irado quando encontrou a ti. Ficou irado porque foi abolido. Ficou irado porque foi escarnecido. Ficou irado porque foi morto, preso por cadeias. Assumiu um corpo e encontrou Deus face a face. Tomou a terra e encontrou o céu. Tomou o que era visível e caiu sobre o invisível. Ó morte, onde está o teu aguilhão? O inferno, onde está, ó inferno, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu e tu foste vencido. Cristo ressuscitou e os demônios caíram. Cristo ressurgiu e os anjos se regozijaram. Cristo ressurgiu, vive e reina. O negócio é forte, né? Forte, cara, forte demais, forte demais. Então ele pega essa questão do aspecto divino e depois no segundo comentário, o Léo, eu não conheço também, Léo Schuster, né? Schuster, Schuster. Schuster, Schuster, é. grava a língua aqui. É. Ele vai tratar um pouquinho desse aspecto divino e dentro da pessoa do Cristo, né? O porquê verdadeiramente Deus em relação a forma dessa vitória, né? Ele vai expressar um pouquinho aqui no segundo comentário, mas o primeiro comentário ele tem um peso um pouco maior dentro dessa relação da divindade, porque ele em momento nenhum ele fala um pouquinho dos aspectos humanos de Jesus, né? Ele foca na divindade mesmo de Uhum. Jesus, vencendo a morte, pagando o preço, a, pagando o preço da ira de Deus, só ele poderia, e aí o outro comentário faz um complemento disso, por que só ele poderia, né, É. pagar essa ira. Mas a gente não vai falar já, vamos deixar um pouquinho, porque isso aí é o creme de la creme, né? Mas o aspecto que ele coloca Jesus sendo 100% Deus, a vitória dele sobre a morte, a vitória dele sobre o inferno, a vitória dele sobre até mesmo a questão da consequência e do próprio pecado, né? Porque ele vence todas as coisas, porque o pecado, como nós vemos lá em Tiago, né? O pecado consumado gera o quê? A morte? A morte, né? Como Cristo tira o pecado do mundo, ele vence todas as coisas. Ele vence a morte mesmo, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tem as chaves nas mãos da salvação. É nele, através dele, por ele. E é por isso que o Redentor tem que ser verdadeiramente Deus. Pode falar um E pouquinho. não, é interessante isso, né? Os comentários sobre o pecado gerar a morte e Cristo vence, ele vence a morte, né? E é assim, né? Ressurreto pelo Espírito, justamente porque, como homem, ele vence o pecado, né? É porque, às vezes, numa leitura um pouco corrida, né, sobre a história de Cristo, Evangelho, plano de salvação e tal, parece que tudo muito
assim, configurado por Deus, né, para que não, ele vai morrer e eu vou ressuscitar e tal, e vou cumprir meus planos, né? Como a gente tem esse pensamento meio deturpado sobre quem tem poder faz o que quiser, né? É, Então, então a gente, não, ele que escreveu a história, ele faz o que ele quiser, então. Mas esses detalhes, quando a gente vai fazer uma aplicação assim, da necessidade do evangelho transformar a gente e em todo o processo de santificação, né, e para que a gente consiga, através de Cristo também, vencer o pecado, né, é justamente por isso, porque ele venceu a morte só porque antes ele, como homem, venceu o pecado. Né? Né, e é até a resposta diz, né? Porque a obediência e o sofrimento só foi perfeito e eficaz. Então, assim, não é só a cruz em si, né? Ele sofrer na cruz, mas foi a obediência plena a ponto de chegar até lá. Foi todo o caminho até subir a cruz. Então, a saída do túmulo no domingo só foi possível porque pela disposição de subir até a cruz e de fazer tudo o que ele tinha que fazer em obediência perfeita ao Pai. Né? Esse detalhe e essa é a vitória sobre a morte, né? É a vitória antes sobre o pecado. exato. Essa continuação, né? Essa revelação um pouco maior, não sei qual é a palavra que eu vou usar, mas ela é uma revelação assim progressiva mesmo, né? Porque eles não entendiam aquilo. Quando a gente vai dizer a questão de vencer o pecado, Jesus dizendo para aquele homem lá, o paralítico, falou assim: olha, seus pecados estão perdoados, é porque ele tinha autoridade ali sobre Sobre os perdão de pecados. pecado. E o pessoal não entendia, porque como, né, o filho de Deus, como um homem, né, poxa, eu acabei falando a parte do comentário, mas Não, mas como um homem pode perdoar pecados, né? sim. É um negócio que não entrava na cabeça. Assim como eles não entendiam também a forma que o Messias viria, isso num contexto judaico, né? Eles criam um rei poderoso e tal. Não, o Messias vem com simplicidade. Eles criam um libertador, assim como Davi foi um grande rei, eles teriam. Não foi bem assim que aconteceu. Muito no Então, aspecto de guerra, né? no aspecto de guerra, não, também No não aspecto, foi dessa forma. aspecto militar, né? Que ia Também não foi derrubar. dessa. Impressionante como eles não a revelação e sendo progressiva e eles se prendendo em algumas coisas que aconteciam. Não, foi assim, é Sim. assim, não muda. Né? Um pouquinho do que a gente falou das gerações lá ontem. Uhum. Não muda, é isso aí, não muda. Então eles não conseguiam entender essa revelação progressiva de Deus. Mas hoje, olhando também a Bíblia, a gente com todos os textos, a gente começa a pensar assim, poxa, como não viam? Olha, a gente está falando de anos, né? Até chegar de fato a essa revelação plena que a gente tem hoje, vendo, olha, isso aqui é o Redentor, ele estava anunciando o Redentor aqui, a forma plena dele. Isaías estava profetizando a respeito dele, um verbo encarnado aqui. Né? Tanto é que Isaías é o profeta messiânico, né? Ele vai falar muito sobre esse aspecto divino do menino, do filho, né? Desse Jesus homem. Então, ele fica fazendo esses contrapontos aí, então, mas não consegue entender muito bem até chegar a, de fato, o texto de João, por exemplo, João capítulo 1, que você gosta bastante, eu vou pedir para você ler para a Nossa. gente. Só, Evangelho de mas João só, capítulo 1, cara, do 1 ao só 4. lembrando que o João também só chegou nessa compreensão depois de alguns anos, porque foi o último evangelho a ser escrito, né? É, Então, até essa visão que ele tem aqui, né? Tô chegando aqui no. Essa visão que ele tem é justamente pela toda a experiência que ele teve como discípulo, né? E o desenrolar da vida da igreja aqui depois de Atos.
desse texto também, a pregação de Pedro aqui, citando Davi também, né? Quando você falou de Isaías, eu lembrei aqui que a continuação do texto que a gente leu aqui como referência, Atos 2, 24 e em diante, Pedro vai também intensificar essa pregação sobre o homem-Deus, né? Jesus Uhum. como filho de Deus, citando, acho que é Salmos, né? Ele cita Davi aqui, que a ponto do pessoal ouvir tudo que ele está falando a respeito de Jesus e falar, então, o que faremos, né? Já que tudo isso é verdade. Mas, João 1, você quer de quando até, de qual até qual? Lê o verso 1, o capítulo 1, né? Verso 1, Do 1. Uhum. que ele é o verbo, né? Sim. No princípio, aquele que é a palavra, na minha versão está com a palavra, que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E o Leia até 4. o 4. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. Então, aquele que é a palavra também possui a vida. E a vida plena, né? Que aí Uhum. ele vence completamente a morte. E o João, ele chega a essa concepção de que o Messias, o Filho de Deus, ele era não só né, o Filho, ele é verdadeiramente Deus, né? Uhum. Não no aspecto, assim, de da mesma essência. Ele é um com o Pai, né? O João capítulo 14, que também é um texto que, no caso, a gente poderia ler ele todo, né? Mas João capítulo 14 É. vai dizer muito sobre essa unidade de Jesus e o Pai, né? Dizendo eu e o Pai somos um. Ah, quando nós vemos a divindade de Jesus, agora a gente falou muito de Jesus no aspecto humano, nos outros estudos, a obediência dele, tudo que ele fez por meio do Pai, através ali da presença do Espírito sobre ele, mas ele não deixou de ser Deus nesse período todo. Essa, essa, esse contraponto é interessante, porque Paulo lá em Filipenses vai dizer, embora sendo Deus, não se prendeu a isso, É. não burlou o sistema. Sim. Foi uma decisão, né? Hum. Ele ser Deus e estar como homem e não. E isso é mais chocante ainda, né? Estar como homem, tendo todo o poder de Deus e ainda assim não usar esse poder para punir, para se fazer valer, né? Foi uma decisão, né? Não foi como se ele Deus não falou assim, não, você vai para lá e acabou, né? Tipo no filme Thor, quando o Odin, né, começa a tirar ali os pedaços da armadura ali, e ele vem para cá sem poder exercer o poder dele. A vinda de Jesus não foi desse jeito, né? Tanto que, quando era a vontade do Pai, ele manifestava o poder, curando, expulsando demônios. Os demônios reconheciam ele como a segunda pessoa da Trindade, inclusive iam lá e falava com ele para não, né, não perturbarem Uhum. ele, o que está chegando fora do tempo, né? O que a gente está fazendo? Estamos aqui quietos, você veio aqui já julgar a gente, né? Então, quando era necessário ou de acordo com a vontade do Pai, esse poder ele era visto e utilizado, mas não na forma como na mente humana a gente acha que deveria ser, né, usado. Então, não esse se esvaziar, né? Era uma decisão, acredito que constante, né? Jesus não ser cheio de glória e ainda assim estar aqui preso na humanidade, né? E passar por todas as carências que o corpo humano, que um homem tem. Isso é uma das coisas mais bonitas assim e intrigantes assim que a gente
fica pensando, né? Como que é só Deus. Exato. O apóstolo Paulo, conversando um pouco com a comunidade em Colossos, vai dizer a respeito da salvação deles, eles estão vivendo em Cristo, aquele que foi revelado, né, e meio assim, de forma a não entender de forma plena, o mistério, isso está tudo lá em Colossenses capítulo 2, né, vai dizer meio Uhum. mistério isso, como que pode, né, mas ele vai dizer a respeito do Cristo, que ele tem a plenitude da divindade. Olha que interessante, Sim. Colossenses 2:9. Falando de Jesus, ele vai dizer: porque nele habita corporalmente, ou seja, também no corpo, Uhum. toda a plenitude da Da divindade. divindade. Então, nele há toda a plenitude da divindade. Mesmo se esvaziando da sua glória, ele não deixou de ser Deus no todo o processo, porque ele é eterno. Há um comentário aqui, deixa eu ler aqui, é o comentário lá da minha mãe. O interessante é que Jesus Cristo venceu o pecado e a morte e consolidou na ressurreição nossa esperança. Epa, bati aqui. Paulo faz uma reflexão. Se não cremos que ele ressuscitou, nossa mensagem é vã. Manda Algisa, pastor Peterson, olha, seja bem-vindo aí. Manda Algisa lá de São Paulo acompanhando. Pastor Passeando. Peterson, seja bem-vindo. Então, o comentário aqui é que se não cremos que ele ressuscitou, nossa mensagem é vã. Ou seja, se não cremos que ele venceu a morte, né, a questão da ressurreição, nossa mensagem é vã. Eu lembro do apóstolo Paulo também, né, no meio daquela discussão para sair ali, ele vai falar, mas na ressurreição. Aí os caras começaram a brigar. Como assim ressurreição? Não criam nisso, né? Você vê que Só não nem dentro do acreditava. judaísmo eles criam de forma unânime algumas coisas, né, cara? Sim, Impressionante. eles tinham toda. E muitas dessas. Das crenças, dos entendimentos já daquela época reverberam, né, e são a base para muitas das doutrinas e heresias e algumas confusões até hoje. Né? Sim. Sabe? Assim como toda. É tudo, né? O platonismo, o gnosticismo, vem. Um vem nascendo do outro. Deu uma travada. Deu uma travadinha. O evangelho continua escandalizando esses pensamentos, porque ainda são os pensamentos a respeito da vida, né, como o homem entendia desde lá de trás. Né? Cristo continua, né, sendo a plenitude da revelação de Deus, continua escandalizando aí quem quer viver por esse mundo, né? O pensamento desse mundo, que é o que Paulo até em Colossenses, nesse capítulo mesmo, ele fala, né? Vocês não pode, vocês são de Cristo agora, vocês não podem deixar ser levado por essas filosofias porque quem está falando essas coisas para vocês está pensando em salvação como um homem, né, fora de Cristo, né? Uma salvação baseado no que o mundo acredita que é salvação. E aí ele vai falar sobre Cristo e chega no versículo 9 aqui, falando sobre a plenitude Você- corpórea, né, da Então, você divindade. sabe que uma das maiores dificuldades, tanto para um judeu ou para um. Eu vou falar de uma experiência que eu tive com um senhor que era islâmico, né? Que era muçulmano. E ele nasceu em Jerusalém, ele tinha uma loja ali no centro da cidade, em Cruzeiro. E todo seminarista acha que consegue converter bastante gente, assim, pregando o evangelho, né, e tal. E eu ia lá, conversava com ele, falei, rapaz, vou ganhar esse cara para Jesus. Mal eu sabia que o cara era muito bom de argumento, né? E aí, muito bom comerciante, tratava você muito bem para comprar na lojinha dele, mas na hora que você começava a falar alguns assuntos, ele ficava bem, bem nervoso. E quando eu falei da divindade de Cristo, né, falando de Jesus como filho de Deus, ele ficou doido, falou assim: que Deus, rapaz? Deus não dorme, né? Deus não tem fome, um Deus que
E aí ele fala, mas é um Deus que entra, e ele conhecia muito sobre Jesus, é um Deus que entra Uhum. num templo e chuta tudo lá, sem controle, não sei o quê. Então, começou a falar disso. Uhum. Como é difícil, às vezes, para as pessoas entenderem a divindade de Jesus totalmente plena, né? De forma plena, com a sua humanidade, né? E isso Uhum. não só para ele, mas conversando aí com o mestre, né, com o Mizinho um dia, o Mizinho falou para mim que uma das maiores dificuldades que ele tinha, ele não ia para a igreja e tal, porque ele não entendia isso. Como é que pode, cara, esse negócio? Um cara falar que é Deus? Não existe isso, né? Até o ponto que ele entendeu que ele se esvazia da sua glória, ele não deixou de ser Deus, aí, e o Mizinho sempre muito questionador, né? Você conhece bem como é. E aí ele Bom começou de a argumento entender. também. Bom, muito bom, ele fica horas com aquilo. Quem passou essa barra aí com ele foi o Sebastião. A gente já pegou o negócio pronto, né? Sebastião Já ficou lá é... falando, falando, falando. E ele não acreditava até um dia que o Espírito Santo o convenceu de fato, que é o texto também de João 14, que não nos deixarei órfãos, né? Vou mandar um consolador. Uhum. Porque também, Jacó, se não for uma revelação do Espírito, algo que a gente não vai entrar agora diretamente nesse texto, mas falando a respeito Vai do chegar, Espírito né? Vai Santo, chegar. vai Só chegar, né? vai chegar. Mas é uma questão de fato que o Espírito revela, porque humanamente falando, não consegue entender. Deus é eterno, né? Primeiro, Deus está fora do Uhum. tempo. Jesus não, Jesus nasceu, né? 2000 anos e tal, a gente tem um calendário. Mas o Filho é eterno. Mas Jesus Cristo nasceu e vai continuar agora o resto da sua eternidade com o corpo glorificado. Cara, é um negócio assim como explicar a Trindade, né? Você fica tentando explicar. E na nossa mente, se não for uma revelação do Espírito, não tem, É, não e consegue com o entender. passar do Até tempo dentro vai. da nossa própria. Desculpa, eu vou deixar você falar, mas até dentro da nossa própria igreja, né? A gente estudou esses Uhum. respeitos de Jesus, da divindade. Agora a gente está falando mais sobre Jesus, o Redentor. A gente falou quem é Deus, Deus Pai, Deus Filho, do Espírito Santo, a Trindade, tal, 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 tal. E quando terminou isso tudo, teve um irmão que falou: não, Não dá. é, tipo, né? É, como é que. Não é bem Não isso. entra, né? Não Ficou entra. mais confuso. E é só o Espírito mesmo, pode falar. Não, eu só ia comentar que com o passar do tempo, a compreensão, né, se ela não vem pelo Espírito, né, pela iluminação do Espírito mesmo, ficou cada vez mais difícil, ao passo que a gente foi aumentando a nossa condição humana de comprovação das coisas, né? Lógica, comprovação lógica sobre as coisas, né? Através da ciência, né? A compreensão dos fenômenos e o estudo dos astros né? Tantos outros processos aí que no passado eram atribuídos à divindade, né? Uhum. A ações divinas. O tempo foi passando e hoje, né, já há algum tempo, mas os nossos dias é fruto de um período de experiência e comprovação, né? E como é que você ainda tem uma pergunta de 2000 anos que não consegue ser respondida, assim, mesmo que sistematizada de alguma forma através da teologia, não chega numa conclusão única e lógica e que possa ser assim, compreendida de maneira que só humana, né? Porque quando a gente chega nessas questões e tal, você tem as ferramentas ali que estão disponíveis, mas chega uma hora a gente fala, olha, mas se não é o espírito, não tem jeito. E isso também é o mais legal do evangelho, né? Porque se você for explicar tudo, aí não deixa, aí para de ser fé, né? Aí você não precisa da fé, né? E Jesus falou que a companhia dele, né, a partir do momento que ele derramasse o Espírito, né, a companhia e o guia da igreja do seu povo é o Espírito. Então, assim, a gente pode ter a ferramenta, o estudo, o conteúdo que for, mas o ponto final, né, o ponto chave ali, de fato, só pode ser plantado pelo a ação do Espírito Santo em nós, para a gente poder ser um com ele também, né? Exato, exato. Porque senão vira uma filosofia, vira
uma matéria qualquer da compreensão humana e a gente vai chegar a ponto de falar, se eu compreendo Deus, para que eu preciso dele, né? Exato. Ou como é que eu vou crer, né? E a minha experiência passa a ser só racionalista, né? Só, legal, simpatizo com esse pensamento, então eu sigo, né? E Sim. Jesus convida a gente, deixa, né? Através desses mistérios, a experiência, né? A vida, né? Movida. Vai. Voltou. Fala, Mi. Seja bem-vinda. Um abraço pro Leandro, pro Nicolas e pro Baby. Baby. Não sabe ainda o que é, mas tá chegando. Michelle tá aí também chama. Então, o Jesus afirmou várias vezes, sendo um com o Pai. Várias vezes Jesus teve que afirmar, até mesmo para que os discípulos entendessem, igual você me disse aqui também, né? João demorou um tempo para entender sobre essa divindade, né? Até porque os discípulos chegaram a falar para Jesus: mostra-nos o Pai. E ele vai dizer: quem me vê, vê o Pai. Porque o Pai somos um. Essa forma, né, de ver a Jesus com a sua divindade também foi progressiva, até mesmo para os discípulos. A prova Uhum. disso também quando Natanael está lá debaixo daquela árvore, lá orando e tal, e vão chamar, olha, aquele que viria, veio, está aqui, a gente achou o Messias. Não, então vem de Nazaré. Ué, não pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa. Eu sempre lembro desse texto pensando em questão de cruzeiro, aquela coisa. Pode vir alguma coisa boa de cruzeiro? Aí, não, vem ver, tá, vamos lá. Chega lá e fala, eis aí um israelita onde não há dor. Por quê? Porque você estava orando lá e tal. Rapaz, como é que ele sabe, né, a sua divindade? E E aí, e isso, aí ele fala, por quê? Porque falei que você estava orando, você crê? Vai ver o céu aberto, né? Deus agindo, assim, aí, coisas maiores você vai na, ver. na passagem de Jesus acalmando a tempestade, isso também é bem claro, né? Porque depois, quando a gente, porque você está lendo os textos e ali e para nós com tudo já revelado assim dentro da Bíblia, a história toda, você já lê, a gente começa os textos já com a perspectiva de que Jesus é Deus, né? Mesmo que sem muito clareza assim, né? Só mas pela fé Jesus é Deus. Mas esse processo, né, progressivo com os discípulos aconteceu porque, assim, quando eles acordam Jesus para dar um balde para ele, né? Eles não estavam esperando milagre, eles estavam esperando que Jesus ajudasse eles a tirar a água do barco, Uma né? ação Porque assim, meu, você humana. é mestre, você ensina, você fala, mais aqui, nós estamos afundando, né? Porque dentro do conhecimento judaico, muitos profetas já tinham sido levantados com poder, né? Então, demônio, multiplicação, a transformação da água em vinho, né? Alguns elementos assim, beleza. Alguém que Deus levantou, e nisso eles criam que Jesus era alguém enviado por Deus, né? Poderia agir com poder, né? Mas quando ele acalma o mar, quando ele demonstra esse poder e autoridade sobre as forças da criação, aí eles falam, opa, quem que é esse? Né? É. Até o vento e o mar me obedecem. Alguns estudiosos vão até observar que é só a partir dessa passagem que eles passam a chamar Jesus de Senhor. Antes era só Rabi, era só mestre. Uau, legal, nunca tinha parado para Eu pensar também nisso. não tinha parado de pensar nisso, mas eu ouvi um comentário desses dias e que parece que sim, é só a partir desse evento que eles passam a tratar Jesus como Senhor, porque é só ali que eles começam a entender que assim, sobre a criação, só Deus tem poder. Então, de fato, a gente está diante daquele que é Deus.
E aí passam a usar a palavra Senhor, que só era designada a Deus, né? Ao Deus do Antigo Testamento ali. Então é muito Caramba, interessante isso também, né? rapaz, se eu fizesse só isso aqui da vida, eu ia ficar feliz demais, cara. Entendendo fazer Também. outra coisa. Caramba, que legal, hein? Sempre que eu invento Interessante, fazer né? outras coisas, tem que voltar para fazer mais rápido. Tá só aqui. Só o ministério da palavra e da oração. Boa visão do Jacó. Na ressurreição de Lázaro, Jesus menciona que era para que os observadores vissem a obra, mesmo com autoridade, se humilha como servo, sujeição à vontade do Pai. Oi, obrigado, mando sim. Fala, Cleiton, filho da irmã Elvira, Ok. seja bem-vinda aí. Cleiton também é bom nas falas, aí, nas Poeta, frases. tem Cleiton um é texto. fera. Legal, legal o comentário. Cara, vamos para a parte final do fechamento a respeito da divindade de Jesus, o porquê de fato a gente precisa trabalhar a divindade de Jesus de forma plena para a gente entender. A autoridade de Jesus Cristo, é um comentário do Cleiton, a gente falou, a autoridade de Jesus Cristo é sempre apropriada, bem como cogitarmos a real possibilidade dessa mesma revelação espiritual. Por exemplo, ele vai continuar aqui o comentário, tá colocando aqui o que estava o comentário todo, vai colocar. Legal, o pessoal Bem, quando participando é legal, né? Hã? O pessoal participando é legal, né? Daí Legal, ajudando a né, gente cara? aqui também. A Cris que tá quietinha lá. A Cris deve estar fazendo as coisas dela lá e ouvindo. Daqui a pouco ela manda alguma coisa pra gente. Tô aqui. Bem, vou deixar para você falar um pouquinho dessa parte. A gente volta no comentário do Cleiton aí assim que ele terminar. Por que então é importante? Olha a parte final do comentário, do segundo comentário. Por que é tão importante que Jesus, como nosso Redentor, seja verdadeiramente Deus? Responde aí. Rapaz, deixa eu Responde achar que você. Se você não eu quiser ler, fui. tá na parte final, antes da oração aí. Não, eu sei, é que Segundo parágrafo. eu fui dar um zoom aqui e o negócio pulou. Segundo parágrafo para ir para o final aí. Aqui, achei. A tela às vezes funciona quando não precisa. Eu vou ler o comentário, que os irmãos não sabem, mas a gente foi passando por esse comentário, né? Enquanto a gente foi falando, foi comentando o comentário, né? A gente foi comentando no comentário. Então, aí no estudo de quinta-feira, se quiser saber mais exatamente o que está escrito, aí vai na quinta para ler lá junto. Antes de você ler o comentário, então tem aqui, ó. O Cleiton deixou o finalzinho aqui. Sempre apropriada, bem como cogitarmos a real possibilidade dessa mesma revelação, por exemplo, a iniquidade. A autoridade de Jesus é sempre apropriada, bem como cogitarmos a real possibilidade dessa mesma revelação, por exemplo, a iniquidade. Entendi. Então, o que o Cleiton está dizendo é que nessa revelação progressiva de Jesus, ele vai expressando também a sua autoridade sobre todas as coisas, inclusive da iniquidade. Então, ele é apropriado. Cada ponto, como foi quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece, ele se apropria, falando, ele é Senhor. Ele não é mais mestre, só ele é Senhor, como você disse. Então, né, aquela questão como que era a cura do leproso. Nossa, o leproso naquele tempo e tal, tinha que sacrificar, não sei o que, ele toca, o cara sai virtude de mim, vai sendo apropriado e de repente esse cara tem poder sobre a morte. Então é um negócio interessante. Mas já faz 3 dias que ele tá lá, tira a pedra, Lázaro sai para fora e o cara... Perdoa o pecado também. Esse é o né, como você falou. Então, mas é que na hora eu não acabei aqui, ó, tem mais um comentário da Paula. Quando Jesus os chama, o que me diz quando eles vão e não questionam? Opa! E quando Jesus os chama, o que me diz quando eles vão e não questionam? Aí tem a ver com a soberania dele. Aí já é um outro assunto que a gente fica meio graça irresistível. Aí porque uma coisa
sabemos o que Deus fala sobre a autoridade, o que é autoridade aos olhos de Deus, na ótica da sua compreensão própria e pessoal. Outra coisa é, de fato, cremos nessa autoridade. Uma coisa é saber, outra coisa, de fato, é crer. É isso que o Cleiton está querendo concluir aqui. A Paula colocou, então, sobre aqueles que vão e não questionam. De vez em quando a gente pensa nisso, né, cara? Como que uns simplesmente deixa a coleteria, vai e segue a Jesus, né? E outros ficam presos ali falando, não sei, mas... Mas isso também dentro da perspectiva judaica não era assim, é lógico, é uma ação clara do poder de Deus, mas não era muito difícil de acontecer, porque o judeu em si, ele tinha uma expectativa a respeito de Deus levantar pessoas para falar sobre... João Batista é um exemplo, né? Que foi levantado por Deus e tinha seguidores também, né? E mesmo antes de Jesus, né, o povo judeu ele vivia sempre diante dessa expectativa de revelação de Deus através de um profeta, né, ou de um mestre, e da expectativa maior da revelação de Deus através do Messias. O que eles não esperavam é que o Messias viesse como veio Jesus, né? Então, assim, eles aceitarem até o convite de Jesus, além da questão da graça né, do Espírito, né, realmente puxar eles ali e eles aceitarem esse convite de maneira assim, inquestionável, mas de uma perspectiva humana judaica, não era difícil você ver alguém fazendo um sinal e falar, opa, isso aí é um profeta, é alguém que Deus está ali, eu vou colar nele para ver o que acontece. Né? Também tem essa outra parte da expectativa que o povo judeu sempre vivia, né? Que Deus se revelava ali a respeito, né? Diante deles de tempos em tempos através de alguém. Respondendo mais ou menos a Paula aí. Depois você responde. A Paula teve aqui, cara. A Paula teve aqui. Vocês não ouviram, mas ela veio aqui falar comigo. Ela falou assim, mas lá no início também é um negócio pra gente se pensar. Lá no início, quando Jesus convida também alguns ali para ir, alguns vão. E sem questionamento, né? Jesus fala assim, afaste de mim, Pedro vai dizer para Jesus na peça maravilhosa, afaste de mim porque sou pecador, tem nele a divindade. Então, fica assim, próximo àquilo que não questiona e segue. Mas ainda não entendi a plenitude dessa divindade, essa forma. Não, de fato, ele é Deus, o Verbo encarnado. Porque às vezes eu queria que se fosse... E outra coisa que a gente não... Vocês entendiam que era de Deus, né? Que era de Deus, né? Não que era Deus, que é o próprio Deus. Que é o próprio Deus. E aí tem também, né, um outro pensamento que o judeu, pelo menos no Antigo Testamento, eles criam em outras divindades. Eles eram monoteístas, porque criam um Deus só, mas eles criam em outros, né? Eles tinham uma ideia mesmo que tem Dagon, não sei o quê, tal. E eu vou deixar você concluir a sua fala, e a gente tem bastante comentário aqui ainda. Dentro da reflexão do pastor Amaury Júnior, Natanael crê, pois está debaixo da figueira numa coisa íntima, por isso somos, ao sermos confrontados, aceitamos, pois a palavra atinge a nossa intimidade, que eu acho que é a mesma questão do chamado, né? Só vem, porque é uma coisa íntima. Pedro, pescador, viu um milagre, falou, não consegui. É algo íntimo, pessoal que trabalha ali. Mas vai lá, Jacó. Por que, então, é importante que Jesus, como nosso Redentor, seja verdadeiramente Deus, que é o estudo de hoje, falando a respeito da divindade, então, do Cristo, do Redentor. Então, vamos lá, um comentário aqui, né? Porque nosso pecado foi cometido contra Deus. E só Deus pode perdoar uma transgressão contra Ele mesmo. Continua até o final? Você que manda. Porque eu acho que daqui do final ele vai falar um pouco sobre o comentário que você já fez sobre quando Jesus perdoa, né? E os religiosos ficam horrorizados.
Uhum. né? E aí eu acho que o parágrafo final bom, só Deus podia, né, perdoar o pecado, uma transgressão que tinha sido feita contra ele mesmo, né? E aí o parágrafo final vai dizer assim: Jesus tinha de ser plenamente humano para ser nosso substituto, mas precisava ser plenamente Deus para que sua obediência e seu sofrimento fossem perfeitos, para que a justiça de Deus seja completa e eternamente satisfeita. E eu acho que trocando aqui, trazendo para um comentário mais próprio, assim, né? Não tem como é que paga uma dívida para uma matéria-prima, é como se fosse uma moeda, né? Como é que o homem sozinho não consegue quitar essa dívida que é de um ser eterno, né? Foi feita com um ser eterno, né? E um ser perfeito, um ser santo, um ser totalmente outro e separado, né? E totalmente acima de todas as coisas. Então Só um equivalente, né? só um equivalente. Só um equivalente ao homem poderia substituir o homem naquilo que era o sofrimento próprio e merecido da humanidade, mas também só um equivalente a Deus poderia obedecer e elevar um sacrifício perfeito daquele que é totalmente perfeito e eterno e santo, né? Então, por isso que ele é a plenitude da revelação, né? Porque ele é o equivalente das duas partes. É muito louco isso aí. Exatamente. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, porque só Deus poderia perdoar o pecado. Se foi algo contra ele, só ele poderia ser o sacrifício e o perdão. Só ele poderia ser aplacar totalmente né, a ira de Deus com a justiça, porque ele é o justo e perfeito. Amém. É isso aí. Mais um domingo, no nosso estudo matinal, o nosso matutar. Domingo tá mais legal, né? Acho que o pessoal acordou mais disposto hoje para escrever com a gente aí. Alguns passaram, ficaram com a gente um tempo, outros permaneceram até o final, a gente sabe. E essa live vai ficar salva, depois vai para o YouTube. E quinta-feira a gente conversa presencialmente. Vou deixar aqui uns convites para vocês, para quem vai assistir depois, vou deixar todos os convites aqui das nossas atividades semanais. Terça-feira, próxima terça, então, nós temos os homens, às 19h30 lá na nossa igreja. E também, antes dos homens, está tendo a dança ali com as crianças, né? Também está trazendo ali a dança com essa questão do brincar de dança com as crianças. Depois, então, a gente tem os homens a partir das 19h30. Quarta-feira, nós temos sala de oração pelo WhatsApp, às 19h30, também não é presencial. E de forma presencial, com o Jacó lá na igreja, os adolescentes, o pessoal do louvor, estão formando esse grupo aí. Jovens e adolescentes. Jovens e adolescentes. Os jovens casados, os jovens adolescentes. E a criançada que vai também, gosta de cantar e tal, e tá todo mundo junto lá. Quarta-feira, a partir das 8h30, a gente mudou para 8h30. 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 Então, 7h30 a gente tem a sala de oração online e 8h30 tem, então, lá na igreja. Para não chocar com a sala de oração. Né? Uma horinha depois, né? Uma horinha depois. 8h30 lá na igreja. Legal. Eu tenho feito um estudo na casa de um irmão toda quarta também às 7h30. Então eu vou a casa, tenho caminhado com a família lá, né? Reúne na mesa lá, eu tenho feito esses estudos e já estou passando alguns estudos pro próprio cara da casa, né? O dono em si da casa, para que ele vá se desenvolvendo e ele vá fazendo lá sem a necessidade de eu estar lá todas as vezes para coisa. Então, estou formando isso aí. Isso na quarta. Vários avisos que eu estou perdendo já. Quinta-feira, às 19h, nós temos então o estudo da palavra lá na igreja. Continuação desse estudo aqui, a gente vai falar do mesmo estudo lá, presencialmente. Então, você que participou,
vá, traga seus pontos, fala um pouquinho mais com a gente lá na quinta. E nessa semana tem mulheres, né, Paulo? E nessa semana também, 7h30, é isso? 7h30, mulheres na igreja, tá vendo? Tem coisa semana toda, mano. Só ir, escolhe um e vai. Só não vai uma das mulheres que quero ligar. Se você não é mulher, né? Agora ela tem que marcar o churrasco pra gente ir. Porque o nosso deu BO, né, velho? Agora elas marcam e a gente vai e a gente fica reclamando. Cadê a carne? Ela na churrasqueira. E é hoje, 19 horas, nós estamos lá na igreja. Domingueira, 19. Estamos lá, daqui a pouco, né? Daqui a pouco tô saindo. Na verdade, eu também já tô indo pra lá. Dar um tapa lá. Vamos sair aqui, vai lá dar uma... Aproveitar o sol para pegar trânsito. Vamos orar então, Jacó, obrigado por mais uma manhã. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Deus abençoe grandemente. Vamos orar. Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa live, Senhor, obrigado por esse momento de estudo, obrigado pelos teus filhos que participaram conosco até agora. Nós te louvamos, bendizemos, Pai, por todos aqueles que aqui estão e clamamos ao Senhor que o teu Santo Espírito nos dê sabedoria, discernimento, para entendermos todas as questões reveladas pelo Senhor e aquelas que nós não compreendemos. Que o teu Espírito, ele age em nossas vidas ao ponto de termos plena confiança que o Senhor tem cuidado de nós e tem o melhor para nós, ainda quando nós não entendemos. Assim nós oramos, Pai, clamamos a Ti por todas as atividades que ainda teremos nessa semana, hoje, que o Senhor use-nos poderosamente nas Tuas mãos, assim como nós já pedimos também pelo pregador da noite, usa o Luciano para falar à nossa igreja, aos nossos corações. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Falou, Jacó. Tchau, pastor. Até mais. Até mais, galera. Tchau, tchau. Bye.